E atenção aqui, gente, olha, negativação do consumidor. Aí você me pergunta, Serginho, o que acontece com esse negócio aí de dívida depois de 5 anos? Será que morre? A dívida morre, ela falece, ela é sepultada, tem um sepultamento, féretro e tudo mais. Será que já era? Hein? Uma situação perigosa que traz prejuízos para a vida do consumidor? Ah, e outra coisa, e o tal do superendividamento? Quando é que acontece esse tal desse superendividamento? Quais são suas consequências? Aliás, precisamos entender essa nova lei para esse caso específico, porque são mais de 30 milhões de brasileiros nesta situação dramática do superendividamento. Vamos então saber mais agora com a doutora Valquíria Falcão, ela que é especialista na área, advogada e professora em Direito. Doutora Valquíria, seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Sérgio. Tudo bom? Tudo bem, querida. Prazer em revê-la, mas me conta. A dívida caduca mesmo, doutora? Some, desaparece, evapora assim, sumiu. Olha só, Sérgio, é algo que as pessoas perguntam muito, tem muita dúvida em relação a esse assunto, e o que acontece é o seguinte, o que acontece é a prescrição do prazo para a cobrança das dívidas, tá? Então, não é que a dívida desapareça, não é que ela suma porque a pessoa não adimpliu, né, aquela obrigação, não fez o pagamento daquela dívida. O que acontece na realidade é que o credor, ele não pode mais cobrar depois do prazo de 5 anos do momento que foi constituída aquela dívida, né? Quando o consumidor, ele compra, ele faz a dívida daquele prazo até 5 anos mais para frente, ela é o prazo que o credor tem para cobrar, tá? Então não some essa dívida de jeito nenhum, como muita gente pensa que depois dos 5 anos sumiu, desapareceu. Agora, outra coisa, doutora, eu tenho o direito em receber a informação a respeito dessa minha dívida? Nós podemos receber, ou seja, também as empresas para quem eu devo e tal, têm essa obrigação em me informar a respeito dessa dívida? Sim, Sérgio, na verdade, essa obrigação, quem tem é o detentor daqueles dados relativos à negativação, tá? As chamadas entidades arquivistas. Aqui no Brasil, as duas maiores que temos é o SPC e Serasa. Então, quem faz essa comunicação são essas instituições, tá? O credor passa a informação e aí são elas que devem comunicar ao devedor, né, ao consumidor, que o nome dele está prestes a ser inserido ou já foi inserido. Tá? Certo. E é possível limpar o nome sem pagar a dívida, doutora? Existem muitas empresas aí que falam sobre isso, olha, nós limpamos o seu nome em tantas horas e não sei o que das quantas, e você vai se livrar da sua dívida com extrema facilidade. Como é que é esse processo todo, doutora? Olha só, Sérgio, é o seguinte, as pessoas, elas podem sim ter o nome retirado do SPC e Serasa, tá? Mesmo sem ter pago a dívida. Quando é que isso acontece? 5 anos após a data da constituição daquela dívida, tá? Então, mesmo que o consumidor ele não tenha pago a dívida, 5 anos após, se ele não tiver sido cobrado, né, se não existir outras negativações em datas e por motivos diferentes, após esse prazo aí, o nome dele deve sair desses bancos de dados, desses cadastros restritivos de crédito, tá? E outra informação muito valiosa é que o Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor ele tem direito a ter as informações a respeito dele, tá? E que essas informações, se estiverem incorretas, que haja a retificação delas, tá? Então é direito, tá lá na lei. Então o consumidor deve ficar atento. Certo. E eu posso vender a minha dívida para alguém? O credor pode fazer essa alteração, ele pode vender, por exemplo, uma empresa especializada nisso. Eu posso fazer essa transação, doutora? Olha só, Sérgio, pode haver. Isso é chamada cessão de crédito, tá? No entanto, os consumidores eles têm que estar atentos desde o ato da contratação, porque essa informação tem que ser passada para o consumidor. É o famoso princípio da transparência das relações negociais, tá? E aqui, quando a gente fala de relação de consumo, é muito importante que o credor, o fornecedor, ele passe essa informação. Caso essa informação ela não seja passada, essa cessão de crédito não pode acontecer, tá? E outra informação relativa a isso é que aquele que compra a dívida, ele tem aquele mesmo prazo de 5 anos para cobrar, tá? Aquele prazo inicial, ele não renova-se.
Então, é importante, mais uma vez, que o consumidor fique atento e pergunte, tá? Perfeito. É importante isso. Perfeito, doutora Valquíria. E também agora, com relação ao superendividamento. Coisa muito séria, me parece é uma nova lei. Como é que acontece esse superendividamento? Como é que ele se caracteriza e como resolver essa situação gravíssima, hein, doutora? Olha só, essa situação de superendividamento, ela é mais antiga do que as pessoas imaginam, né? Desde 2015 existia um projeto de lei tramitando, tá? Mas somente agora, esse ano, em julho, é que foi aprovada, foi publicada essa lei do superendividamento, que é a Lei 14.181. E essa lei, ela trouxe a possibilidade do consumidor superendividado. Quem é esse consumidor? Não é aquele só que tem dívidas do dia a dia, não, tá? É aquele consumidor que tem uma impossibilidade manifesta de honrar com suas dívidas presentes e futuras, tá? Sem que isso comprometa o seu mínimo existencial. O que é preciso para ele viver, tá? Então, se isso já estiver comprometido em razão daquelas dívidas, ele se enquadra como consumidor superendividado, tá? Certo. E seria até pauta para um economista. Mas, digamos assim, é bom evitar esse superendividamento, porque a coisa se complica demais, né, doutora? Bastante. Algo que é imprescindível em todas as relações de consumo é, inicialmente, que o fornecedor passe todas as informações relativas àquilo que está sendo comprado, tá? Seja produto ou serviço. E se for em relação a crédito, essa lei do superendividamento, ela trouxe de forma primorosa quais os atos, quais as atitudes que aquele que vai conceder o crédito, como é que ele tem que agir para esse consumidor? Ele tem que informar a taxa de juros, ele tem que informar o custo efetivo total do contrato, ele tem que passar tudo relativo àquela contratação de forma clara, porque caso isso não aconteça, inclusive essa falta de informação poderá ser utilizada contra esse fornecedor numa eventual ação de superendividamento. Tá? Muito bem, doutor. Eu falava também da sua atividade nas redes sociais, é sempre importante, porque eu estou ali buscando sempre uma dicasinha ou outra. Conta pra gente qual é o seu endereço, por gentileza, doutora. Conto sim, Sérgio. Então, as pessoas podem me encontrar pelo meu Instagram, @prof. Valquíria Falcão, tudo junto, prof com F mudo e Valquíria com V. Tá? Lá eu passo muitas informações acerca de superendividamento e trago sobre direito do consumidor de forma descomplicada. Isso, parabéns por essas orientações, Obrigada. porque na verdade informação é tudo. Muito obrigado, doutora Valquíria Falcão, pelas informações, pela sua presença e colaboração. Uma ótima tarde, doutora.